Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e o programa Atual e Chique está em sua temporada agro. Nossa convidada, Ticiane Kozer, engenheira agrônoma, falando sobre a produção das flores mais charmosas do planeta, as orquídeas. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble. Para começar o Atual e Chique nessa temporada de primavera, nada melhor do que falar sobre orquídeas. Nossa convidada, a Ticiane Kozer, do Marcelo Almeida Orquídeas. Tudo bem, Ticiane? Tudo bem, muito prazer estar aqui hoje. Ticiane, e que coisa linda, né? Essas orquídeas maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês já viram as orquídeas da rede Iguatemi, que são todas lá do Marcelo Almeida, né, Ticiane? Sim, sim. E quem nunca não chegou até perto para ver se era de verdade, porque elas são perfeitas, né? Sim, a gente até recebe alguns comentários, né, que o pessoal sempre vai e quer tirar foto, quer chegar perto para ver se realmente elas são de verdade. E elas são maravilhosas, simplesmente maravilhosas. Obrigada. E a Ticiane vai falar um pouco sobre o Marcelo Almeida. Fala um pouco pra gente quando começou esse cultivo de orquídea. Então, a Marcelo Almeida Orquídeas, ela tem mais ou menos 13 anos, né? O Marcelo, ele sempre teve uma longa estrada na citricultura e em um certo momento ele resolveu que ele queria inovar, começar a explorar novos horizontes, né? E a floricultura é um mercado que a gente percebe que ele está sempre em crescimento e ele acabou optando por isso, né? E trazer beleza para a vida das pessoas, né? Sim. Que coisa linda. E a espécie escolhida por ele? A gente cultiva a orquídea Phalaenopsis, que é essa espécie, né, mais tradicional, clássica, que é hoje a flor de maior valor agregado no mercado da floricultura. E que dentro da mesma espécie só tem as variações de cores, né, que a gente chama de variedades. E quanto tempo a orquídea demora para ela ficar bonita, assim? Ó, as nossas mudas, elas vêm todas da Holanda, elas chegam pequenininhas em plugs, né, de fibra de coco, e o cultivo inteiro dela até a floração, assim como está aqui prontinho hoje, são de 18 meses. E a Marcelo Almeida Orquídeas, eles são de araras, mas você pode encontrar as flores dele no Brasil todo, né? Sim, as nossas flores, elas são distribuídas no Brasil inteiro através da cooperativa, né, Velium Lambra, sediada em Santo Antônio de Posse. E tem alguma cidade que consome mais, que compra mais as flores? Então, como distribuidor de plantas para o Brasil inteiro, a gente percebe que a gente tem um mercado crescente no estado de São Paulo. A região sul, né, é uma região também que cada dia cresce mais. E a região também de Minas Gerais também é uma constante crescente também. E elas gostam mais de um clima quente ou preferem um clima mais frio? Então, as orquídeas, como elas são de regiões tropicais, elas se adaptam bem a várias condições, né? A única coisa que existem limites com relação à luminosidade, que ela não pode estar exposta diretamente ao sol, e também a questão do frio intenso, né? Abaixo de 16 graus, aí existem alguns comprometimentos com relação à folha também. E como a gente estava conversando, você falou que o ano inteiro é produzido a orquídea, né? Sim, a gente como produção comercial, a gente precisa ter estrutura física para oferecer para elas um ambiente estável durante o ano inteiro para poder produzir mensalmente, né? É como ela não fica exposta, né? Elas ficam em estufas. São estufas climatizadas. Durante a fase de crescimento, elas são submetidas a temperaturas de entre 28 e 30 graus. E para florescimento, elas são submetidas a um choque térmico para estimular a floração. E qual é o país de origem das orquídeas?
Elas são nativas da Ásia tropical, né? Entre China e Japão. E eu conheço muitas pessoas que têm orquídea em casa, elas adoram e sempre procurando, todo mundo quer saber dicas sobre como cuidar da orquídea, o que fazer para ela durar mais. Sim, as orquídeas, no caso da espécie Phalaenopsis, né, que a gente cultiva, existem alguns cuidados que a gente pode tomar com relação ao local onde ambientar essa planta, né? Como eu já falei, com relação à questão de luminosidade. Você nunca deve colocar ela em sol direto, porque vai queimar a folha, vai danificar a flor. Elas não gostam, então, sol diretamente, né? Não. Mas claridade elas gostam. Gostam de claridade, mas nunca sol direto. Né? Uma janela. Próxima janela, né? Ah, outra coisa, quanto às cores, né? Eu ouvi falar que as brancas duram mais. Realmente, as flores brancas, elas têm maior durabilidade. Quando a gente sempre faz alguns testes em produção para tentar selecionar, né, as variedades que tem. E qual cor que as pessoas gostam mais? Branco é campeã. Então, a minha favorita é a branca. Eu já estava falando com a Tiziane, assim, quando eu ganho uma orquídea, eu falo, nossa, mas podia ser branca, né? Não, as brancas são campeãs de venda, né? E, inclusive porque são as mais usadas em eventos, né? Em volumes comerciais, assim. Branco, rosa, as cores mais tradicionais, que aí, quando se usa em evento, usa em maior volume. Eu vi algumas vermelho escuro lá no Marcelo Almeida, que eu achei maravilhosa. Vermelhas, pintadinhas, estriadas. Tem bastante variação de cores. E você falou que ela demora 18 meses para ficar desse tamanho, né? Sim, 18 meses. Tiziane, fala uma coisa pra gente. Como que ela é plantada? Aqui nesse vaso, por exemplo, o que tem aqui? Terra, você já me falou que não tem, né? Não. Então, ela... Na verdade, a gente cultiva num pote menor, que a gente chama de pote 15, né? Que tem 15 centímetros de diâmetro, que é aquele pote tradicional que a gente encontra no mercado. A gente cultiva durante um tempo ali e em um determinado momento, numa fase ideal, a gente transfere para os nossos vasos diferenciados, que aí a gente tem vários tamanhos. Tá? E a gente utiliza a casca, é uma mistura de casca de pinos com fibra de coco. Que, na verdade, esse substrato que a gente utiliza é mais para dar sustentação, até para facilitar a logística de ir para seguir viagem para outro estado, outra cidade, né? O que é interessante, assim, as orquídeas, elas são plantas epífitas e elas não precisam de terra nem de substrato nenhum para sobreviver. Elas podem muito bem se adaptar como elas estão na natureza, nas árvores, presas em árvores, né? Se você prender elas na árvore lá, a raiz ela vai aderir no tronco das árvores e ali ela vai sobreviver normalmente. E esse é o habitat natural dela nas árvores. É o habitat natural delas. E você acha que elas gostam mais da árvore ou do vaso? Porque as pessoas não têm árvore, né, pra ficar plantando, né? Eu acho que ela gosta dos dois, vai. Ela gosta dos dois, né? Não, a gente tem que apreciar a beleza do jeito que pode, né? Quem pode colocar ela numa árvore vai ficar maravilhoso, né? Sim, com certeza. Agora, normalmente o que a gente indica depois da floração, aí as pessoas têm a questão onde que eu vou plantar, o que eu vou transferir para outro vaso? Não tem necessidade de transferir para outro vaso, né? A não ser que ela vá crescendo por muito tempo e aí falta espaço, mas esse não é a dificuldade para ela. É mais um interesse nosso, mas a indicação que a gente fala, assim, quem tem árvore e quer, a partir desse momento retirar, né, tira todo o substrato e prende na árvore, que ela vai ficar linda, né? Vai ficar linda e todas as vezes que der pelo menos aqui no estado de São Paulo, quando der mudanças de tempo, ela vai se sentir pressionada a florescer de novo, né? Tiziane, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já já. Agora a gente vai dar dicas de como você deixar a sua orquídea sempre bonita. Não saiam daí.
Agora a novidade especial da Brasil Bens, o sonho do carro novo, sem juros e sem entrada. Com o consórcio Itaú tem como. Aproveite as menores parcelas a partir de R$ 190. Quem faz conta, faz um consórcio Itaú com a Brasil Bens. Você pode utilizar para comprar um carro novo, comprar um carro usado, trocar seu carro usado fazendo um upgrade. Muita facilidade e confiança para você conquistar seu carro novo. Confira todas as ofertas nos nossos grupos disponíveis no Itaú com seu consultor de vendas da Brasil Bens. Além do sorteio mensal, é possível dar lance para ampliar a chance de ser contemplado. Com parcelas a partir de R$ 190. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados, dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. A vida é muito curta para você não se amar. Faça uma cirurgia plástica e aumente a sua autoestima. Fique de bem com seu corpo, faça sua avaliação e fique pronta para o verão. A Brasil Bens, por meio do consórcio de serviços, adquiriu parcerias com administradoras, disponibilizando ferramentas de crédito para tornar seu desejo realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de prótese de silicone, cirurgia bariátrica, lipoaspiração, sorriso perfeito, com parcelas a partir de R$ 225. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Voltando ao atual e chique especial sobre orquídeas, com a Tiziane Kozer. Vamos falar sobre essas plantas maravilhosas. Isso no início da primavera não podia ser outro assunto, né, Tiziane? Claro que não. E agora a gente vai falar sobre os cuidados, né? Porque todo mundo, eu acho que eu conheço, pelo menos tem uma orquídea em casa, né, Tiziane? Sim, E são muitas dúvidas que as pessoas têm. Eu anotei algumas aqui, que eu só de falar que eu ia gravar sobre orquídea, as pessoas dizem, mas pergunta, a primeira pergunta, hein? Qual é a hora certa de trocar o vaso dela? Então, na verdade, a orquídea, no caso da Phalaenopsis, não é que existe esse momento certo de trocar de vaso, né? As pessoas têm essa curiosidade porque, às vezes, quando está em casa, as raízes começam a saltar para fora, crescer. Porque, na verdade, a orquídea ela não precisa de um substrato para sobreviver, né? Ela poderia muito bem se adaptar em árvores, como ela está na natureza. Então, na verdade, essa necessidade é mais nossa, né? Que a gente vê ela ali apertadinha, as minhas estão assim, naquele vaso pequeno, fazendo uma coitada, preciso colocar um vaso maior. A não ser assim, que depois de muito tempo, aí elas vão crescendo muito, vai perdendo esse substrato, ele começa meio que se perder, sumir, e vai ficando só raiz. Aí, assim, esteticamente é legal tá transferindo. Mas, e esse substrato aqui, ele mantém ela úmida? Ela mantém ela úmida. A fibra de coco com a casca de pinos. A casca é mais para manter um pouco mais seco, porque, na verdade, a orquídea ela não gosta de ficar dentro da água. Então, a gente faz essa mistura, porque o coco ela absorve a água e a casca ela faz essa água ir embora, entendeu? Ela perde. Outra pergunta, eu posso deixar ela no sol? Não. A gente tem que ter bastante cuidado com relação à luminosidade. O ideal é que a gente coloque o vaso numa janela, né? Ou numa varanda, que o sol tenha luminosidade, mas que não tenha sol direto na planta. É que às vezes a pessoa fala assim, eu quero colocar ela aqui, que é aqui que ela fica bonita, mas não adianta insistir, né? Você vê que ela tá feia. Não, e normalmente quando o sol queima, danifica a folha, ela vai ficar amarela. Então vai ficar com aspecto feio mesmo. E existe algum adubo que a gente pode colocar para ela ficar mais bonita?
A gente costuma indicar assim para a dona de casa uma formulação de NPK 10-10-10, que é o de uso básico tradicional e que é fácil de achar nessas casas de produtos agrícolas, né? E água? Essa é a dúvida, acho que de todo mundo. De quanto em quanto tempo eu coloco água na orquídea? Então, a água é um dos problemas mais sérios quando se relaciona às orquídeas, porque normalmente as pessoas acham que devem molhar todos os dias, e na verdade não é uma verdade. E principalmente assim, em regiões quentes, né? Como eu sou do Nordeste, né? Então, eu tenho amigas que sempre perguntam, mas aqui é quente, aqui é calor, mas não tem nada a ver com isso, né? É questão que a orquídea phalaenopsis, ela gosta de umidade, mas sem ficar encharcada. Então, quando você for irrigar o seu vaso, você vai irrigar bem, deixar molhar, escorrer, e vai demorar mais para molhar. Você só vai regar outra vez quando você perceber que, no caso desses vasos maiores, que é mais difícil a visualização das raízes, ver como que está o substrato, né? Porque aqui você está vendo que ele já está bem seco aqui, mas se você colocar o dedo lá dentro, você vai ver... Ele não está seco. Que o substrato está úmido. Então, assim, se você fica molhando muitas vezes, começa a dar problemas nas raízes, começa a surgir fungos nas raízes, né? Aí é outro problema, né? Aí é outro problema. Então, assim, quando for molhar bem e espaçar bem essa rega. No caso dos pot 15 transparentes, que é o produto mais comum, dá para se observar as raízes porque o vaso é transparente. Sim. Então, ali, se você ver que as raízes estão acinzentadas, significa que a planta está precisando de água, né? Que realmente está seco. E quando ela está bem regada, aquela raiz ela fica bem verde. Então, gente, você consegue olha, observar. A Tiziane, ela é especialista, hein? Se você quiser ter uma orquídea linda como essa, as orquídeas da rede Iguatemi, que são impecáveis, né, Tiziane? Tem que tomar cuidado, né? Acho que tudo que a gente cuida fica bonito, dá um resultado gratificante. Sim, orquídea é um trabalho de amor. Eu acho que quem gosta de orquídea gosta de verdade mesmo. Tá ali cuidando, quer cuidar, né? quer... Conversando, né? Que as pessoas falam que tem que conversar com a orquídea. Isso é mito ou é verdade? Sim, e pensando assim na questão da primavera, né? A orquídea é uma flor que também vai para a questão do significado, né? Assim, quando você ganha uma orquídea, não é... Como ela dura mais, ela marca momentos, né? Às vezes você ganha uma orquídea de uma avó e daqui a um certo tempo você vai ter aquela memória, minha avó que deu, quando ela florescer de novo, você vai lembrar quem presenteou, né? Eu só gosto de orquídea, gente. Não, porque você vai ter ela por muito tempo. As que eu tenho elas por anos, né? É diferente você dar de presente rosas, são lindas também, né? Sim. Só que depois de 2 dias elas já não tem mais. Não, a orquídea phalaenopsis, ela tem uma durabilidade de até 90 dias, né? No caso das Marcela Almeidas, né? Gente, olha isso, você quer dar um presente para marcar, né? Quer agradar a mulher, a namorada, vai ficar lá 3 meses lembrando de você, né? Com certeza. Não é? É um ótimo custo-benefício até, Leticiane. Com certeza. Ela acaba sendo um pouco mais caro, mas ela vai durar muito tempo, né? Sim, sim. Ela tem uma boa durabilidade. É só cuidar direitinho que fica tudo certo. Não exagerar, né, na água. Não exagerar na água, não colocar no sol. Porque as pessoas às vezes exageram. Depois tem gente que fala assim, minha orquídea não vai pra frente, mas alguma coisa errada ela tá fazendo, né? Sim, sim, com certeza. Ticiane, uma outra curiosidade aqui, que essas perguntas aqui eu fiz nas minhas redes sociais e as pessoas falaram, pergunta se as orquídeas dormem. Então, na verdade, assim, o termo é mais ou menos esse, né? Após a floração, as orquídeas, como todas as outras espécies, elas passam por um momento de dormência, mas não significa dizer que elas estão dormindo. Na verdade, elas estão se recuperando, né, se recompondo para continuar o seu processo de desenvolvimento. Porque tem pessoas que jogam fora, né? Sim, tem. Isso é um crime, né? É um crime. As orquídeas não devem ser jogadas fora. Elas, na verdade, cada
cada espécie tem um período certo de florescimento na sua casa, né? Na natureza, elas têm épocas diferentes, né? No caso do Phalaenopsis, essa época do frio é a época que mais facilmente ela vai florescer na sua casa. Mas isso não significa que ela vai florescer só nessa época, né? Na verdade, ela precisa de um estímulo que a gente, no nosso caso, como produção, a gente utiliza o estímulo de um choque térmico, né? A gente submete a planta de uma temperatura quente de crescimento para uma de 18 graus para poder estimular o florescimento. Mas existem outros tipos de choques que acontecem na natureza mesmo, né? E como a flor ela precisa, a planta entende que ela precisa perpetuar a espécie, então ela vai florescer de qualquer forma. É por isso que as pessoas falam assim, eu troquei ela de lugar e saiu flor. Eu acho que colocou no... Às vezes ela sentiu deu aquela esse choque, diferença, né? De temperatura. Sim. E o ideal também, não joga fora, gente. Doa para quem tem uma árvore em casa e coloca ela na árvore. As orquídeas, elas... É aquela questão, a orquídea marca momentos, né? Você ganha uma flor de uma tia no aniversário, você ganha do namorado, e quando ela florescer de novo, você vai reviver aquele momento, né? Reviver aquela memória assim, poxa vida, fulano me deu de presente no dia do meu aniversário, ou no dia que eu terminei o meu trabalho da faculdade, né? Marca momentos. É um momento marcante, que ela não é uma simples flor, ela envolve uma história, né? Tem o glamour da orquídea, né? Sim. Que é tão bonito, é uma flor exótica, né? É uma flor exótica. Uma flor romântica. E resistente, viu? É resistente. Chique, né? Olha que coisa mais chique, né? Tiziane, eu queria que você deixasse um contato para quem quiser adquirir essas orquídeas, para quem quiser revendê-las, né? Então, quem quiser nos encontrar através das redes sociais, a gente tem o nosso Instagram, Marcela Almeida Orquídeas, né? Lá vocês vão poder conhecer todos os nossos produtos, os nossos lançamentos, inclusive algumas dicas, né, de como cuidar delas. A gente disponibiliza lá nas abas de destaque e pode ir lá que tem tudo explicadinho. Tiziane, muito obrigada. Eu queria agradecer a sua presença aqui no início da primavera, com essas flores lindas. E tá aí a dica atual e chique para você, que como eu, ama orquídeas. A Brasil Bens Consórcio tem opção de crédito no agronegócio. Com o setor agrícola enfrentando suspensão das linhas de financiamento, somado à redução de subsídios do governo, os sucessivos aumentos da taxa Selic encareceram outros tipos de financiamento, restringindo o acesso ao crédito pelo setor. O consórcio vem como opção para o agronegócio, podendo ser usado para compras programadas de maquinário agrícola, colheitadeira, trator, semeadeira, caminhões, caminhonetes e até consórcio para semoventes. Atendemos também energia fotovoltaica, placa solar. Além disso, o setor pode se beneficiar da modalidade usando cotas do segmento de imóveis para a compra de terras, construção ou reforma das sedes das fazendas. Brasil Bens, tudo em um único lugar. O programa está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre lá no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur.